falta muito pouco para o primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo, majestoso, domingo no Morumbis. E nesta quinta-feira que passou, o Corinthians conseguiu quitar os salários atrasados com o elenco e a comissão técnica. Eram alguns dias, o Corinthians já tinha prometido para o seu elenco que assim que entrasse um dinheiro, né, por conta do fluxo de caixa, em razão do bloqueio de contas, dos empresários, aquelas dívidas todas que vocês já sabem, o Corinthians quitaria. E o Corinthians conseguiu receber a premiação de 2024 do Campeonato Brasileiro, cerca de 33 milhões de reais, e com isso conseguiu quitar essas pendências relacionadas ao elenco e à comissão técnica. Vejam só, depois de 3 vitórias consecutivas, mesmo com pendências, mesmo com salários atrasados, a diretoria foi lá e deu esse carinho para toda a delegação às vésperas de um clássico. Vocês imaginem a motivação que esses caras não terão, já teriam por si só, por ser clássico, pela sequência positiva, pelo que o time está jogando, mas vamos combinar que não deixa de ser um agradinho interessante, né? Ó, rapaziada, tá tudo em dia, então pode jogar o clássico com a cabeça focada naquilo que interessa, que é jogar contra o São Paulo no Morumbi no domingo. O São Paulo que venceu o Guarani, jogando bem, colocando titulares e tal. Vai ser um embate muito legal da gente acompanhar. O Gustavo Henrique noticia o Corinthians, tá fora por tempo indeterminado. A gente não tem como precisar aí, mas imagino, obviamente eu sou leigo no assunto, né? É só uma experiência de acompanhar casos parecidos em questões musculares, como é o caso do Gustavo Henrique, 2 a 3 semanas. Pode ser que role um pouco mais, mas ele vai perder esse começo de temporada do Corinthians. O Gustavo Henrique, que terminou a temporada como titular ao lado do André Ramalho. O André Ramalho é titular absoluto e na sua dupla, digamos assim, tem essa expectativa. Será que vai ser o Kaká? O João Pedro Choca fez um jogaço contra o Água Santa. O Félix Torres foi titular também contra o Água Santa, mas esse eu acho que perdeu espaço. Então, assim, e tem o Renato também no elenco, né? Mas eu tô esquecendo de um zagueiro, eu acho. Não, acho que é isso. Eu imagino que seja o Kaká. Dentro de uma hierarquia sem o Gustavo Henrique ao lado do André Ramalho, o Kaká deve ser o zagueiro no majestoso. O Rodrigo Garro, por mais que o Ramon tenha indicado titulares contra o São Paulo, a volta dos titulares são dos titulares à disposição. Por exemplo, o Breno Bidon não vai estar à disposição. Ele é titular, mas ele está no Sul-Americano Sub-20. O Rodrigo Garro ainda não está à disposição. Ele voltou a treinar no meio dessa semana, voltou a correr depois da tendinite lá do joelho, acompanhado pelos fisioterapeutas. Tem uma previsão, que eu acho até não tão otimista, dele voltar só no dia 19 de fevereiro, quando o Corinthians entra em campo pela pré-Libertadores. Mas eu acho que ele entra em campo antes, tá? Dia 6 de fevereiro tem o derby, e a gente imagina que até lá o Garro esteja recuperado, a menos que não esteja, mas no derby eu tenho a impressão de que ele não vai faltar. Então, já a gente vai ter em campo o Rodrigo Garro, titular absoluto, um dos grandes caras do futebol brasileiro no ano passado, e que não dá para dizer que tá fazendo falta, né? Porque o Corinthians está se virando bem sem ele, mas o Garro é uma peça fundamental no esquema do Ramon Dias. Bom, gente, vamos lá. A gente nem teve tempo de falar, porque foi no dia do jogo com o Água Santa, mas a Esportes da Sorte finalmente conseguiu a liberação do governo federal, do Ministério da Fazenda, para operar aqui no Brasil. E isso muda tudo, né, gente? É uma autorização por 5 anos, com a outorga paga de 30 milhões de reais e todas as regulamentações, todas as normativas presentes, inclusive com o domínio, né, com o final ali .bet.br, que está sendo verificado, mas a Esportes da Sorte conseguiu se adequar e foi autorizada. Com isso, o Corinthians resolve um grande impasse, porque era isso, né? A diretoria estava esperando o que fazer para muitas coisas começarem a andar a partir de agora. Entre elas, sim, a contratação de Paul Pogba. Não é novidade para ninguém. O Augusto Melo e membros da diretoria, eles têm dito de que as conversas existem, de que o jogador se mostrou interessado, o Memphis Depay tem auxiliado na conversação, o Fabinho Soldado está participando ativamente, mas o Corinthians precisava saber de que maneira iria viabilizar essa questão, porque dependia de uma operação financeira e para isso dependia da sua patrocinadora master. Agora, quais são os passos a partir de agora? É dar prioridade a Esportes da Sorte. Olha só, a gente quer contratar esse jogador. Você quer participar?
E o quer participar demanda um outro estágio, que é definir uma outra operação de marketing, de contrapartidas, de entender qual a porcentagem disso, para saber se o investimento será do tamanho que ela faz com o Memphis Depay ou menor, se ela pode, compor uma parte e o Corinthians buscar outros investidores, ou daqui a pouco a Esportes da Sorte chega e diz, não, eu não tenho interesse, eu já ajudei no Hugo Souza, eu já estou participando com o Memphis Depay, eu estou de boa. Mas o Corinthians, até pela parceria que firmou com essa empresa, está dando prioridade à Esportes da Sorte. Depois disso, se a Esportes da Sorte disser, não, eu não quero, aí o Corinthians vai ao mercado buscar parceiros para viabilizar o negócio. Porque, gente, as conversas já existem, não é novidade para ninguém, e o tempo está acabando, porque em março ele poderá estar de volta, ele tem propostas, mas o Corinthians conversa com ele e ele se mostrou bem interessado. Não dá para dizer que ele vai jogar no Corinthians, mas o que a gente ouve de dentro do Corinthians é isso, de que ele vai jogar no Corinthians. Eu não poderia afirmar. O que eu posso afirmar é que as conversas existem e que para chegar a uma proposta que ainda não chegou, você depende de toda essa operação, que agora começa com essa autorização da patrocinadora junto ao governo federal. Era o que precisava. Não fosse isso, o Corinthians ia ter que ir atrás de um outro patrocínio, não só para a questão Pogba, para a questão Memphis, para a questão do clube, para tudo. Então, isso ameniza demais a situação do clube para, a partir de agora, poder viabilizar outros negócios, entre eles o Paul Pogba. E também tem uma outra questão, que é a do impeachment, né? Se o impeachment tivesse rolado na última segunda-feira, esqueçam. O Augusto Melo nem estaria no comando do clube, a instabilidade política do clube seria tamanha que não teria como você viabilizar esse negócio. Com essa questão meio que suspensa sob júdice, não se sabe se vai rolar ou não, acho que em algum momento vai rolar. Mas agora, o Augusto me parece, até pela liberação da patrocinadora, ter um pouquinho mais de liberdade para trabalhar. E ele vai tentar viabilizar esse negócio. Claro, se rolar o impeachment vai embaçar tudo, mas vocês imaginem que se nesse meio tempo ele anuncia um jogador desse porte, aí eu acho que vai ser mais complicado ainda para a oposição nesse momento conseguir alguma manobra política nesse sentido. Então, as coisas estão caminhando. Esse era um passo importante para que o Corinthians, a partir de agora, monte uma operação para trazer o Pogba, entre outros reforços. Mas Pogba depende exclusivamente de um investidor. Não que o investidor vá bancar exclusivamente, mas sem o investidor não tinha como bancar. Então, a partir de agora, as coisas facilitam mais. E como o jogador já se inclinou, gostou do projeto, as conversas rolaram, pode acontecer. E aí? Estão otimistas? Comentem aqui. O Corinthians que tem para o final de semana agendados 2 majestosos. O majestoso pela Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, será sábado, amanhã, portanto, às 10 da manhã, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Será a reabertura do Pacaembu com a presença do Corinthians contra o São Paulo, torcida única do São Paulo, que teve a melhor campanha na primeira fase. E no domingo tem Corinthians e São Paulo também no Morumbis, no estádio do São Paulo, mando do São Paulo, torcida única do São Paulo, já que é mando do São Paulo, por determinação do Ministério Público, não poderá haver 2 torcidas no estádio do Morumbis. Portanto, a torcida do Corinthians ficará fora desses 2 compromissos. E é por isso mesmo que hoje o Corinthians fez um treino aberto lá na Fazendinha, no Parque São Jorge. Um treino com a presença da torcida do Corinthians. Cerca de 2.500 torcedores corintianos estiveram presentes na Fazendinha, no Parque São Jorge, incentivando os garotos das categorias de base, o time de juniores do Corinthians, que irá disputar esta Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians que está em mais uma decisão, é o atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu o ano passado e está em mais uma decisão, o time comandado pelo técnico Orlando Ribeiro. E o Timão não contará para esta final com o atacante Luiz Fernando, que foi expulso na final, na partida contra o Grêmio. Foi expulso, então vai ter que cumprir a suspensão automática. O Corinthians busca o 12º título da Copinha. É o time que mais vezes foi campeão da Copa São Paulo
de Futebol Júnior. Ele ainda tem, além dos 11 títulos, né? Tem 11 títulos. O Corinthians ainda soma 8 vice-campeonatos no histórico dentro da competição mais prestigiada das categorias de base da equipe. Então é mais uma oportunidade do Corinthians conseguir um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois alguns jogadores do Corinthians, desse time de juniores, serão aproveitados pelo técnico Ramon Dias no time principal. Esta é a intenção do técnico Ramon Dias, aproveitar alguns jogadores do time principal do Corinthians, do time de juniores do Corinthians, no time principal, fazendo o aproveitamento da base corintiana, investindo nos jogadores da base corintiana. O Ramon Dias, que hoje comandou mais um treinamento no Corinthians, lá no CT do Parque Ecológico, vai realizar mais um treinamento amanhã, no sábado, né, dia de mais um treinamento do Corinthians. Amanhã é que o time oficialmente será definido, na verdade, só será definido uma hora antes do clássico, né? O Ramon Dias vai levar o mistério para o clássico contra a equipe do São Paulo. O primeiro clássico do Corinthians nesta temporada. Até agora o Corinthians fez 3 jogos, venceu a equipe do Bragantino, do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, venceu a equipe do Velo Clube de Rio Claro, na Neoquímica Arena, e venceu também o Água Santa de Diadema, também na Neoquímica Arena. 3 jogos, 3 vitórias. O Corinthians lidera o Campeonato Paulista, lidera o grupo e lidera também a classificação geral do Campeonato Paulista. Mas vai realizar o jogo mais importante até agora da competição, que vai ser justamente contra o São Paulo no Morumbi. Fala, corintiana da Argentina do canal. Bora continuar aí as notícias do Coringão. Vamos destrinchar essa matéria que eu passei ontem para vocês bem por cima aqui, essa situação. Então eu tava lendo essa matéria aqui, entendendo essa situação toda, que é um tanto quanto complexa, mas eu vou resumir ela para vocês aqui agora. Então assim, ó, antes de continuar isso, vou até já deixar claro aqui, tá? Não defendo o lado A, o lado B, presidente atual, presidente que passou, os antigos. O meu amor é pelo Corinthians em si e não pelos caras que estão lá no comando. Então assim, vou passar a minha opinião sobre o que eu li dessa situação aqui. É o seguinte, o Augusto Melo, junto com os pares dele, estão questionando para a próxima votação que só os 240 conselheiros que já votaram nessa primeira parte aí para admissibilidade do processo, que só eles que estejam presentes também nessa votação agora para decisão se o presidente vai ser impeachmentado ou não, e isso está gerando divergências. O Tuma diz que não, que todos os outros conselheiros podem votar, e a parte do Augusto questiona que não, só esses 240. Bom, o que dá para entender disso daqui? O Augusto está buscando outra forma, e tá tudo certo, faz parte do jogo, de tentar barrar mais uma vez essa votação. Então, eles provavelmente vão entrar com a alegação, tentando uma liminar para poder impedir que a votação do impeachment aconteça, contestando que só os 240 que já votaram poderiam votar e não o total de conselheiros, que se eu não me engano são 300, né? Bom, então, sendo assim, essa que é a questão toda da situação. Acredito eu que o Augusto vai partir por esse lado. Um dado interessante, uma parte interessante dessa matéria é aqui onde fala aqui qual que é o motivo que o Augusto Melo está sendo acusado e qual que é o artigo que está sendo colocado aí dentro do estatuto para colocar o Augusto nessa condição de impeachment. E aí é um pouquinho engraçado. Vou ler para vocês aqui, ó. É o artigo 106 do Estatuto do Corinthians, que prevê como motivos para requerer a destituição do presidente: a. ter ele praticado crime infamente com trânsito em julgado da sentença condenada; b. ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou imagem do Corinthians, grava bem essa parte que é importante; c. não terem sido aprovados as contas da sua gestão; d. ter ele infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária; e
prática de ato de gestão irregular ou temerária. Bom, aí que vem uma das principais pautas que está entrando aí para essa questão da acusação do Augusto, pelo que disse o próprio Romeu nas entrevistas que eu acompanhei, é o fato dele ter acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio, principalmente a imagem do clube, com toda essa situação que foi decorrida da antiga patrocinadora. Pois bem, aí que fica a coisa engraçada. A questão da Tausa, né, com o Paulinho, não gerou prejuízo ao patrimônio e à imagem do Corinthians? Então isso também não tinha que ser aplicado ao antigo presidente? A questão do estádio, que foi prometido ser feito o pagamento dela pelo outro mandatário ainda, que ia resolver ainda dentro da gestão dele. Isso daí também não causa um prejuízo considerável ao patrimônio do Corinthians e nem à imagem do Corinthians. Bom, outra coisa, ter infringido, cadê aqui? Considerável patrimônio e imagem, não terem sido aprovadas as contas da sua gestão. A gente sabe também que o ex-presidente, um antes dele, vocês sabem de quem eu estou falando, não teve as suas contas aprovadas. Mas aí ele entrou ali com algumas brechas ali do estatuto, mas enfim, de qualquer forma também ele não foi enquadrado nesse artigo e a gente não viu essa situação acontecer com os presidentes que por lá passaram anteriormente. Então fica aí essa situação um tanto quanto engraçada, pra gente também analisar e pensar um pouco, e aí eu quero a opinião de vocês, larga nos comentários. Galera, para finalizar, uma notícia boa, né? Falar de uma coisa boa para finalizar aqui as notícias de hoje. Seguinte, o Corinthians garante suspensão dos bloqueios e inicia pagamento à administradora judicial. O que isso daí significa? O Corinthians, que entrou aí com a RCE, né, que é o regime de centralização de execuções, que é o quê? Ele colocou em fila as pessoas que devem para poder pagar. Então, todo mundo que está ali, por isso que os processos todos que aconteceram, muitos deles em comum acordo com o presidente, para eles poderem entrar no RCE, porque só tendo processado para estar no RCE. Então, todas essas pessoas que processaram o Corinthians vão entrar numa fila para poder receber e não vai poder fazer o bloqueio das contas. O Corinthians, agora assumiu o nome dele, o Fred Luz. Fred Luz foi um dos grandes responsáveis por trabalhar nesse assunto de colocar essa RCE em prática. É uma coisa que eu acho muito interessante que a gestão do Augusto está fazendo, que é como as SAFs fazem quando assumem os clubes, que é colocar aí as dívidas todas em pauta para serem pagas, só que conforme também o clube consegue pagar e com isso também impedindo o bloqueio de contas, que é uma coisa muito danosa para o clube, acarreta, que nem a gente viu aí agora acontecer, atraso de salário e outras coisas mais que a gente sabe. Então é sempre bom que as contas não sejam bloqueadas. É esse daí o jeito que o Corinthians achou. Eu achei muito boa a ideia de fazer essa situação toda. Então, galera, é o seguinte, as duas matérias aí foi pela Central do Timão, deixando os créditos aí para eles pelas matérias, bem interessantes, bem colocadas também, deu para entender legal. Espero que vocês tenham entendido também as duas situações, tanto da situação do impeachment quanto dessa situação aí da RCE. O que aconteceu é que agora, né, o último empresário que conseguiu fazer esse bloqueio das contas do Corinthians tinha achado uma brecha nessa questão da RCE e agora essa situação toda revista, o Corinthians então agora tende a não ter mais contas bloqueadas. Isso é muito importante e é muito legal também. Beleza, galera? Essas as informações aí da madrugada. Já deixar aí uma ótima madrugada, um bom começo de final de semana para todo mundo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que é muito importante. Próxima madrugada não tô por aqui. Dá uma descansada e uma organizada também. Tem muita coisa legal, muita coisa nova, diferente para trazer aqui no canal. Quero estar colocando aqui o comentário de vocês também
para virar pauta aqui nos vídeos, então larga aí os comentários que eu vou escolher os melhores para a partir dos próximos vídeos a gente tá colocando aí, respondendo os comentários e colocando os comentários também mais interessantes aí para ser visto e discutido também por vocês, beleza, galera? Então é isso daí, estamos para fazer também um WhatsApp também aí do canal, um Instagram, então vai ficar bem legal aí. Tô bolando, acho que semana que vem essas coisas já começam a acontecer e aí eu vou passando devagarzinho conforme a semana for andando para vocês, beleza? Agradecer de montão todo mundo, um abração e vai Corinthians!